Ninguém poderia imaginar que um dos momentos mais embaraçosos da minha vida se tornaria também o mais revelador sobre minha própria relação com o autocuidado. Ali, naquela noite de terça-feira, quando meu irmão mais novo abriu a porta do meu quarto sem bater, eu não fazia ideia de que aquela situação constrangedora seria o ponto de virada para uma jornada de autoconhecimento que mudaria completamente minha compreensão sobre limites saudáveis e dependência emocional. O que aconteceu depois daquele momento de puro horror e vergonha? Bem, a forma como ele reagiu me fez questionar tudo sobre minha rotina de relaxamento e me levou a uma descoberta ainda mais profunda sobre mim mesma. Meu nome é Ana, tenho 23 anos e trabalho como analista de sistemas em uma empresa que consome cada gota da minha energia mental. Meus dias começam às 6 da manhã e terminam bem depois da meia-noite, sempre imersa em códigos, relatórios e pressões constantes de prazos impossíveis. Moro com minha família em uma casa pequena, onde a privacidade é um luxo que raramente posso ter. Durante anos, carreguei o peso de ser a filha mais velha responsável, aquela que nunca demonstra fraqueza, que sempre tem tudo sob controle. Mas por dentro, eu estava desmoronando. O estresse acumulado dos últimos meses tinha criado uma tensão física e emocional que eu não sabia mais como lidar. Minha única válvula de escape havia se tornado algo muito pessoal, muito íntimo, que eu guardava como meu maior segredo. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém. Tudo começou a piorar quando meu chefe decidiu que nossa equipe precisava entregar um projeto impossível em 2 semanas. As noites sem dormir se multiplicaram. Minha alimentação virou uma sucessão de lanches rápidos entre uma reunião e outra, e meu corpo começou a gritar por alívio de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Foi nesse período que descobri que certas técnicas de relaxamento físico, feitas na privacidade do meu quarto, me ajudavam a liberar toda aquela tensão acumulada. Não era apenas sobre alívio físico, era sobre sobrevivência emocional. Era minha forma de meditar, de me reconectar comigo mesma, de encontrar um momento de paz no caos absoluto da minha rotina. A situação em casa também não ajudava em nada. Meus pais constantemente me cobravam para ser o exemplo perfeito para meu irmão mais novo, Lucas, de 16 anos. Ana sempre sabe o que fazer. Ana nunca nos decepciona. Por que você não pode ser mais como sua irmã? Essas frases ecoavam pela casa diariamente, criando uma pressão ainda maior sobre meus ombros. Eu me sentia como uma boneca de porcelana prestes a se estilhaçar. Cada elogio sobre minha perfeição era como um peso adicional que eu carregava, sabendo que por dentro eu estava lutando apenas para manter a sanidade. E foi exatamente por carregar esse fardo de perfeição que o que aconteceu naquela terça-feira se tornou ainda mais revelador sobre quem eu realmente havia me tornado. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. Foi numa noite particularmente difícil que decidi tomar uma atitude em relação ao meu estresse. Havia lido alguns artigos sobre técnicas de relaxamento corporal e fisioterapia preventiva e decidi que precisava criar um ritual próprio para lidar com a pressão. Comprei uma panabola de pilates mal azul turquesa que ficava guardada no canto do meu quarto e, junto com ela, adquiri um pequeno dispositivo de massagem com vibração suave, que poderia ser acoplado à bola. A ideia era usar a bola como assento durante meus momentos de relaxamento, enquanto o dispositivo, posicionado estrategicamente, ajudaria a aliviar a tensão muscular. O que começou como uma sessão ocasional de 15 minutos rapidamente se transformou em uma necessidade diária de 45 minutos a 1 hora. Eu havia criado meu próprio santuário de alívio, mas sem perceber, também havia criado uma dependência. Curta o vídeo e comente o que está achando da história. Por algumas semanas, essa rotina de autocuidado parecia funcionar perfeitamente.
mas na realidade estava se tornando algo muito mais intenso do que eu imaginava. Toda noite, e às vezes até durante o almoço quando trabalhava em casa, eu fechava a porta do quarto, colocava a bola no centro do espaço, anexava cuidadosamente o pequeno massageador vibratório à superfície da bola e passava longos períodos sentada ali. O que começou como 20 minutos relaxantes havia se estendido para sessões que duravam mais de 1 hora. Eu comecei a perceber que não conseguia mais dormir sem essa rotina. Não conseguia lidar com o estresse do trabalho sem saber que teria meu momento na bola ao final do dia. Havia se tornado menos sobre relaxamento e mais sobre uma compulsão que eu não estava disposta a admitir. Antes de continuar, dê o like e comente o que faria nessa situação. A catástrofe aconteceu numa terça-feira, às 10h47 da noite. Eu tinha certeza absoluta de que toda a família estava dormindo. Havia checado 2 vezes. Meus pais assistindo televisão no quarto deles, com a porta fechada. Lucas supostamente estudando para uma prova importante no dia seguinte. A casa estava silenciosa. Tudo parecia perfeito para minha sessão noturna, que já havia se tornado indispensável para meu funcionamento. Estava sentada na minha bola de pilates, com o pequeno dispositivo de massagem funcionando na intensidade máxima, completamente absorta na sensação de alívio que havia se tornado minha única forma de lidar com qualquer tipo de tensão. Mas eu havia esquecido completamente de trancar a porta do meu quarto, um erro que mudaria minha perspectiva sobre tudo. Quando Lucas abriu a porta procurando seu carregador de celular, ele me encontrou naquela posição, claramente vendo a bola, o dispositivo funcionando e a intensidade com que eu estava usando aquilo. O momento foi absolutamente devastador para mim, mas a reação dele foi completamente inesperada. Lucas parou na porta por apenas 2 segundos. Nossos olhares se cruzaram. E então ele simplesmente disse: "Desculpa", de forma completamente natural. Pegou o carregador da mesa e saiu, fechando a porta atrás de si. Não houve choque, não houve constrangimento visível, não houve julgamento. Ele tratou a situação como se fosse completamente normal, como se tivesse me encontrado apenas assistindo televisão ou lendo um livro. A naturalidade da reação dele me deixou mais perturbada do que se ele tivesse ficado chocado. Por que ele reagiu como se aquilo fosse algo tão comum? Por que não pareceu nem um pouco surpreso ou desconfortável? Essa naturalidade me fez questionar se meu comportamento havia se tornado mais óbvio do que eu imaginava. Nos dias seguintes, algo ainda mais revelador aconteceu. Lucas continuou agindo normalmente comigo. Não houve conversas estranhas, não houve olhares constrangedores, não houve mudança alguma em nosso relacionamento. Ele cumprimentava bom dia normalmente, pedia ajuda com deveres de casa como sempre fazia, até mesmo fazia piadas como antes. A normalidade absoluta, com que ele tratou toda a situação, começou a me incomodar profundamente. Durante uma semana inteira, esperei algum sinal de que aquele momento havia impactado nossa dinâmica familiar, mas nada. Era como se nada tivesse acontecido. E foi essa falta de reação que me fez perceber algo muito mais perturbador. Talvez minha dependência daquele ritual tivesse se tornado tão evidente na minha personalidade e comportamento que, para ele, me ver naquela situação foi apenas a confirmação visual de algo que ele já sabia. Foi então que a verdadeira revelação chegou. Numa tarde de sábado, observei Lucas interagindo normalmente comigo e percebi que ele não havia tratado aquele momento como algo chocante, porque para a geração dele, questões de bem-estar pessoal e autocuidado físico são discutidas com muito mais abertura. Ele provavelmente entendia que adultos têm suas formas de lidar com estresse e tensão, e não via nada de extraordinário nisso. Mas para mim, essa naturalidade dele serviu como um espelho cruel que refletiu uma verdade que eu não queria encarar. Eu havia desenvolvido uma dependência emocional.
daquele dispositivo que ia muito além do autocuidado saudável. A facilidade com que ele aceitou a situação me fez perceber que talvez eu estivesse dramatizando algo que, em essência, deveria ser simples e ocasional, não uma necessidade diária compulsiva. A partir desse momento de clareza, comecei a avaliar honestamente minha relação com aquela rotina. Percebi que não conseguia mais ter um dia estressante sem correr para minha bola e meu massageador. Não conseguia relaxar de nenhuma outra forma. Havia substituído técnicas saudáveis de gerenciamento de estresse, como exercícios, conversas com amigos, hobbies relaxantes, por essa única atividade que havia se tornado compulsiva. O que começou como autocuidado havia se transformado em uma prisão emocional. Eu estava usando aquele dispositivo não apenas para relaxar, mas para fugir de qualquer desconforto emocional, de qualquer ansiedade, de qualquer momento difícil. Era minha forma de não enfrentar problemas, não desenvolver outras habilidades de enfrentamento. O confronto mais difícil foi comigo mesma. Sentada no meu quarto numa noite de quinta-feira, olhando para a bola de pilates e o massageador, tive que admitir uma verdade dolorosa. Eu havia desenvolvido uma dependência comportamental. Não era sobre o dispositivo em si, mas sobre minha incapacidade de lidar com estresse e emoções difíceis sem recorrer a essa única forma de alívio. Decidi que precisava retomar o controle da situação antes que ela controlasse completamente minha vida. Estabeleci um plano. Reduziria gradualmente o uso do dispositivo de diário para dia sim, dia não, depois para apenas fins de semana, até conseguir usá-lo apenas ocasionalmente, como deveria ser desde o início. Também compraria uma tranca nova, made para minha porta, não por vergonha, mas por privacidade e controle pessoal. As consequências dessa decisão de mudança foram mais desafiadoras do que eu esperava. Nos primeiros dias, sem usar o dispositivo diariamente, senti uma ansiedade e irritabilidade que não esperava. Meu corpo e mente haviam se acostumado com aquela rotina de alívio garantido, e agora eu precisava reaprender a lidar com tensão de outras formas. Comecei a experimentar técnicas de respiração, alongamentos simples, caminhadas curtas, até mesmo conversas honestas com colegas de trabalho sobre pressão profissional. Cada dia sem recorrer ao meu antigo método era uma pequena vitória, mas também uma luta interna. Percebi o quanto havia me tornado dependente de uma solução externa para problemas internos. A instalação da tranca nova. Foi um momento simbólico poderoso. Não era sobre esconder algo vergonhoso, mas sobre estabelecer limites saudáveis e retomar controle sobre meu espaço pessoal. Quando o chaveiro terminou de instalar a fechadura, senti uma sensação de empoderamento que não experimentava há meses. Agora, eu tinha privacidade por escolha, não por necessidade compulsiva. Poderia usar meu quarto para desenvolver outras atividades relaxantes: leitura, meditação, exercícios de alongamento, até mesmo videoconferências com amigas. A tranca representava uma nova fase da minha relação com meu próprio espaço e com meu autocuidado. Hoje, quando reflito sobre aquela noite de terça-feira e a reação natural do meu irmão, percebo que ela foi um presente disfarçado de despertar. A normalidade com que Lucas tratou a situação me forçou a questionar minha própria percepção sobre dependência e controle pessoal. Aprendi que existe uma linha tênue entre autocuidado saudável e comportamento compulsivo, e que essa linha pode ser cruzada sem que percebamos. A verdadeira maturidade não está em nunca desenvolver dependências, mas em reconhecê-las quando elas surgem e ter coragem para enfrentá-las. Descobri que o constrangimento que senti não era sobre ser vista, mas sobre ser forçada a enxergar minha própria falta de controle. O momento mais significativo de toda essa jornada foi quando consegui passar uma semana inteira sem usar o dispositivo e percebi que estava dormindo melhor, lidando com o estresse de forma mais madura e desenvolvendo uma relação mais saudável comigo mesma.
Lucas continuou tratando tudo com a mesma normalidade de sempre, o que agora eu entendia como um sinal de sua maturidade emocional, não da minha normalidade comportamental. Aprendi que dependência pode se disfarçar de autocuidado e que verdadeira liberdade pessoal vem quando conseguimos escolher conscientemente nossas formas de relaxamento, ao invés de sermos controlados por elas. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. 6 meses depois daquele episódio, minha vida havia se transformado de forma mais profunda do que eu imaginava possível. Desenvolvi um repertório diversificado de técnicas de gerenciamento de estresse, exercícios físicos regulares, meditação, conversas terapêuticas com profissionais, hobbies criativos e, sim, uso ocasional e controlado do meu equipamento de relaxamento. A diferença era que agora eu escolhia quando e como usar cada técnica, ao invés de ser controlada por uma necessidade compulsiva. No trabalho, implementei pausas regulares e técnicas de respiração que me ajudavam a manter o equilíbrio sem precisar esperar chegar em casa para encontrar alívio. A tranca do meu quarto se tornou símbolo de privacidade saudável, não de comportamento secreto. Hoje, sou uma pessoa completamente diferente daquela que era antes daquele terça-feira revelador. Trabalho como consultora em bem-estar corporativo, ajudando profissionais a identificarem sinais de dependência comportamental disfarçada de autocuidado. Uso minha experiência para ensinar outros sobre a importância do equilíbrio e da diversificação em técnicas de gerenciamento de estresse. Cada pessoa que ajudo a reconhecer padrões compulsivos em suas rotinas de relaxamento me lembra de que nossa capacidade de questionar nossos próprios comportamentos é o que nos torna verdadeiramente livres. A normalidade com que meu irmão tratou aquela situação se tornou um lembrete constante de que a perspectiva externa às vezes revela verdades internas que preferimos não enxergar. A maior lição que essa experiência me trouxe foi compreender que dependência emocional pode surgir nas formas mais sutis e aparentemente inofensivas. A maturidade real está em reconhecer quando nossos hábitos de autocuidado se transformaram em muletas emocionais que nos impedem de desenvolver resiliência genuína. Aprendi que equipamentos e técnicas de relaxamento são ferramentas poderosas quando usadas conscientemente, mas podem se tornar prisões quando nos tornamos dependentes delas para qualquer tipo de alívio emocional. Se pudesse voltar no tempo, agradeceria meu irmão pela naturalidade de sua reação, porque foi ela que me forçou a enxergar uma verdade sobre mim mesma que eu estava evitando. Às vezes, são os momentos mais constrangedores que nos oferecem as oportunidades mais valiosas de autoconhecimento e crescimento pessoal genuíno.